Seja bem-vindo. Hoje a nossa aula vai ser sobre valores e qualidades e por que eles influenciam tanto na nossa vida. Tem muitas questões que são as dores que a gente tem, principalmente quando está voltado a gente não conseguir fazer as coisas que a gente quer, quando não se sustenta alguma mudança com relação a qualquer transformação que nós queremos fazer na nossa vida, quando nós não temos autoestima. Então a base de qualidades e valores, elas sustentam muitas coisas na nossa vida e muitas vezes a gente não sabe o quanto que isso é importante. Então hoje nossa aula vai ser profunda, então esteja preparado com o seu caderno, com a sua caneta e vamos trabalhar. Então, em primeiro lugar, você vai pegar um papel. Eu sugiro para você que você pegue um caderno universitário. Um caderno universitário onde você possa ter esse caderno só para trabalhar você. Por quê? Porque assim, nós vamos trabalhar muitas coisas e o tempo todo, quando nós queremos evoluir e crescer e se desenvolver, o primeiro passo é a gente ter um comparativo de como era antes e no que você se transformou. Então esse caderno vai ser o seu companheiro por um bom tempo, né? Não que nós vamos usar ele tudo de uma vez. Mas é uma boa ferramenta que dentro da minha jornada eu aprendi a ter sempre um caderno comigo na minha bolsa para onde eu for. Então, pega esse caderno, deixa 5 páginas primeiras em branco, que depois nós vamos usá-las, tá? E aí, na 6ª folha, você vai escrever sempre o seu nome e a data que você está fazendo essa atividade, tá bom? Por que a data? Porque esses valores que a gente tem, eles vão mudando conforme o tempo vai passando, né? E nós não entendemos, Karen, você tá ficando doida com isso. Não, é que conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai dando importância para outras coisas, algumas coisas que fazia, que era muito importante naquela época, hoje já não é mais. E assim a gente vai se transformando. Então é um exercício que a gente vai fazer de tempos em tempos, em períodos, certo? Então na primeira folha, você vai escrever as qualidades que você acha que você tem. Só qualidades, tá? E aí, é um processo, porque normalmente a gente só consegue falar das qualidades dos outros. Nós não aprendemos a falar das nossas qualidades, porque em muitos momentos falam que é arrogância você falar que você é bonita, que você é inteligente, que você é competente, certo? Então, essas qualidades você vai escrever nessa folha. Na próxima folha você vai escrever as coisas que você precisa melhorar. São os meus defeitos? Não, eu não considero que a gente tem defeito. Eu considero que nós temos características a trabalhar que nem sempre são funcionais. Muitas pessoas falam que são defeitos, mas eu não considero como defeito. Isso Karen, tá bom? Então você vai escrever lá. Primeira folha, as qualidades. A segunda folha, as coisas que você precisa trabalhar. E a terceira folha, você vai escrever todos os valores que você tem. Então eu vou te passar uma lista de valores e vou colocar aqui na tela para você esses valores, para você olhar para esses valores. E você pode até printar no seu celular e você escreve quais são importantes para você nessa terceira folha, tá bom? Feito isso, na 4ª folha você vai escrever os seus sonhos. Imagina que eu te dei uma bolsa mágica e essa bolsa mágica você pode fazer tudo que você imagina na tua vida. Imagina que você teria todas as possibilidades de tempo, de dinheiro, do que for. E você vai escrever uma lista de sonhos que você tem para você escrever nessa 4ª folha
porque nós vamos trabalhar profundamente isso em outras aulas, tá? Nessa aula, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é isso. Se vocês quiserem colocar, cara, eu não tenho caderno, não tô a fim de comprar, não tem problema. Pega a folha de sulfite, separe uma pastinha para colocar essas folhas para você não perder. Então imagina que o primeiro passo é você realmente cuidar de uma coisa que é tua, são informações suas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar dessas informações com carinho. Por isso eu sugiro comprar um caderno, tá bom? Então é isso. Essa primeira aula, eu preciso que vocês façam esses 4 passos, daí a gente vai para a parte 2 da nossa aula, tá? Eu vou fazer uma postagem aqui no meu feed dos valores e vou colocar uma foto de todos os valores que nós temos, tá bom? Aí quem assistir esse vídeo, que é parte 1, vai lá na parte 2, que vai ser a fotografia de todos os valores para ajudar vocês a se orientarem nesse exercício. E aí nós vamos para a parte 3. A parte 3 nós vamos alinhar esses valores, tá bom? E por que que a gente precisa alinhar esses valores? Por quê, Karen? Porque toda a estrutura que nós temos cognitiva e psicológica, elas estão baseadas em pilares na neurociência, onde é uma pirâmide, e essa pirâmide, ela contém a base aonde você cresceu, que é o ambiente onde você cresceu, a família com quem você conviveu. Depois, ela gera crenças e convicções, porque dentro daquele mundo que você nasceu e viveu e cresceu, tem valores de certo e errado, eu posso ou não posso, isso pode, isso não pode. Então a gente começa a criar crenças que isso pode, isso não pode. Então, por exemplo, se eu pegar uma pessoa do Nordeste, eu moro no Sul, e eu pego uma pessoa do Nordeste. Uma pessoa do Nordeste, dentro da cultura que eles vivem, uma adolescente de 18 anos que é solteira, ela já passou do tempo de casar. E no Sul, já é um pouquinho diferente essa realidade. Uma menina de 18 anos tem que estudar, tem que trabalhar, tem que criar uma estrutura para poder... Então, cada estado do nosso país tem uma diferente cultura. Eu já morei em muitos lugares, já morei fora do Brasil, e o contraste cultural nosso é muito grande, às vezes de cidade para cidade, não precisa nem ir para estado, tá bom? Então, essas bases de crença que nós crescemos dentro dessa pirâmide, primeiro o ambiente que nós crescemos desenvolveu crenças e convicções, que desenvolveu habilidades, depois desenvolveu comportamento, e esse comportamento criou a sua identidade. E depois a gente tem outros níveis de crescimento, que vai para crescimento intelectual, que é propósito de vida e tal, e depois um crescimento coletivo, que daí vai para outros patamares também. Mas se tratando do eu, somente eu, essa pirâmide vai até a identidade, tá bom? Então, te vejo na próxima aula com essas tarefas feitas, e aí nós aprofundamos na segunda parte desse vídeo sobre valores. E mais para frente vocês vão entender o porquê que é tão importante a estrutura desses valores e das qualidades, e no decorrer da aula eu vou ensinando para vocês o porquê que é tão importante. Tá bom? Até breve, na próxima aula, na parte 2.